Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o processo de inventário físico, porém considerando o processamento coletivo. Na última aula sobre o processo de inventário, nós fizemos considerando o processamento individual. Qual que é a principal diferença básica entre os dois? Como o próprio nome sugere, o individual é quando você precisa fazer inventário de 1, 2, 3, 4, vai no máximo 5 materiais. Então você acaba utilizando a transação MI01 para fazer o processo de inventário físico individual. Ou seja, não é um processo que exige muitos materiais dentro do seu processo de inventário. Já o processo coletivo, como o próprio nome diz, você pretende inventariar, vamos dizer assim, um depósito inteiro. Esse depósito tem mais de 100 materiais, 200 materiais. Então fica impraticável o usuário digitar esses 200, 300 materiais via transação MI01. Então por isso a SAP ela disponibilizou a possibilidade de fazer inventário pelo processamento coletivo. Bom, o fluxo do processo é basicamente o mesmo que a gente viu na aula de inventário físico individual. A única coisa que muda realmente é a transação. Então vamos dar uma lembrada, pessoal, como que a gente fez na época. O caminho basicamente é o mesmo, é logística, administração de materiais. Dentro de administração de materiais, nós temos aqui a parte de inventário físico. E aqui, essa pastinha, vocês podem brincar à vontade dentro dela, processar as transações que nela possuem, que nela tem, e aí conhecer melhor o que o SAP tem a oferecer sobre o inventário físico. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um documento de inventário físico, né? Então, quando eu mostrei para vocês na aula anterior sobre o inventário, nós utilizamos a MI01. Porém, nós vamos fazer de uma forma diferente. Ao invés de utilizar a MI01, nós vamos utilizar uma outra transação. Então, vamos procurar aqui. Deixa eu ver se está dentro de processo especial, não. Ambiente também não. Pastas. Também não. Agora tem que achar, né? MI01. Criador de inventário. Então tá aqui, ó. Então vamos fechar o que não faz parte. Bom, dentro de processos especiais nós temos o inventário por amostra e o inventário rotativo, tá? Que é uma outra forma de fazer inventário. Esse que eu estou sugerindo, pessoal, é o inventário total. Então, tá dentro de pastas, né? Então, logística, administração de materiais, inventário físico, pastas, criar documento de inventário. E aí eu tenho a transação MI31, que é sem estoque especial, seria o estoque realmente que eu tenho na minha planta. Se for necessário fazer inventário de estoque de terceiro, por exemplo, alguma coisa esteja em cliente ou em fornecedor, aí utiliza-se dentro dessa pasta essas transações. Estoque em consignação, inventário em ordem de cliente, ou projeto ou embalagem retornável. Tá? Então cada transação aqui é para um cenário diferente. Então a gente tem estoque de terceiro e também estoque especial, porém próprio, né? Consignação do meu cliente, embalagem retornável que eu mandei para o meu cliente, ficou lá, eu preciso inventariar. Ou aquilo que eu enviei para o meu fornecedor, que seria o processo de subcontratação, eu posso inventariar também esse estoque especial, o que está lá. Pode acontecer de sumir, de perder peça, e aí não tem jeito, precisa ser feito o inventário físico. Hoje a gente vai estar trabalhando com a MI31 sem estoque especial, ok? Bom, o que eu vou fazer geralmente não se deve fazer. Antes de criar o documento de inventário, eu vou lá na transação MB52, porque eu quero dar uma olhada nos materiais que a gente vai estar inventariando para ter uma noção qual que é o objetivo. Eu quero registrar ganhos, perdas e materiais que não teve nem ganho nem perda, exatamente como a gente fez na aula de inventário e processamento individual. Pelo visto caiu a conexão. Vamos conectar, nossa senhora, vamos conectar novamente. Adoro quando isso acontece. Então, a gente ia lá na transação MB52 porque a gente quer dar uma olhadinha aqui no nosso centro 0100
o que nós vamos inventariar? Vamos inventariar os nossos produtos acabados. Vamos utilizar qual depósito? Aqui o depósito de produto acabado. Então, eu vou inventariar, pessoal, o produto acabado, por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho poucos produtos acabados, então dá para vocês terem uma noção. Se eu for inventariar matéria-prima, eu tenho muito mais, né? Aqui a gente consegue ver quanto que eu tenho de cada produto, né? Então, ou seja, esse material aqui eu tenho 0, esse eu tenho 20, esse eu tenho 0 também, 0, 0, 20. Ou seja, dá pra gente brincar. Então, novamente, eu vou direto na transação em 1031, que vocês já sabem o caminho, né? Para te ganhar tempo. Como é que funciona então, pessoal, o processamento coletivo? O SAP ele precisa saber o seguinte: o que você vai inventariar, né? Quais são os materiais que você quer inventariar? Então, quem, né? Então, no caso aqui, eu digo e aonde, né? Então, o que eu falo? Quero inventariar os meus materiais na planta 0100. Eu posso indicar os materiais se eu souber quais que eu quero inventariar. No caso, eu vou selecionar tudo que tem no depósito. Então, tá aqui, 0100 e o meu depósito é 03, que é justamente o meu depósito de produção, certo? A gente viu agora há pouco. Cadê? 0100, 003 é o meu produto acabado. E eu quero inventariar somente os meus produtos acabados, que seriam os FERT da vida. Que mais? Bom, pessoal, como dica, eu falo para vocês o seguinte: não importa a quantidade de materiais que vocês têm para estar inventariando, né? O ideal é selecionar os dados e emitir o log. Por que emitir o log? Porque você consegue ver, é transparente. Você consegue ver o que o SAP selecionou, o que ele tem na memória, o que ele vai gravar no documento de inventário. Então, eu particularmente gosto de estar trabalhando com essa opção. Vocês podem criar o documento de inventário diretamente, é não recomendável, porque se vocês selecionarem alguma coisa que não era esperado, algum material que vocês não queriam que fosse considerado no inventário, aí já é tarde, o documento de inventário já vai ter sido criado. A outra opção é criar um batch input, uma pasta batch input. Nesse caso ele cria um background, ele criaria a pasta e aí teria que processar essa pasta para depois criar o documento de inventário. Na minha opinião, a melhor opção é a primeira, tá? Que mais? Aqui, pessoal, vocês podem indicar cada documento de inventário qual vai ser o máximo de materiais que eu vou ter no documento de inventário. Então, vamos supor que eu tenho 3.000 materiais a serem inventariados e eu quero 10 documentos de inventário. Então, eu falo que cada documento de inventário vai ter aqui 300. Como no nosso exemplo a gente só tem 4 materiais, então eu vou deixar os 20. O que mais que é importante? Aqui, ó, seleção de estoque, né? Eu posso fazer um inventário só de materiais que no sistema ele consta como estoque zero. Qual que é o objetivo disso, pessoal? Eu posso criar uma rodada de inventário que no meu saldo em estoque lá na MMBE está como zero. Porém, vamos supor que eu tenho algumas peças perdidas no estoque. Então, na verdade, é meio que sacanagem, né? Mas eu vou estar gerando documento de inventário, vou pedir para o meu pessoal lá de almoxarifado estar procurando os materiais que provavelmente nunca vão achar. Ou se achar vai ser muito pouca coisa. Então, ou seja, o que eu quero fazer aqui? Eu quero contestar, né? Eu quero constatar. Meu saldo em estoque nessa SAP é zero, porém eu quero ter certeza absoluta. Se o pessoal do almoxarifado for fazer a busca e não encontrar nada de todos os materiais, significa que realmente é zero. Mas se eles encontrarem alguma coisa, significa que está errado, né? O meu inventário está errado e eu posso fazer a correção. É raro a gente estar utilizando isso aqui, tá, pessoal? Mas eu quero que vocês saibam para que serve. Só materiais sem estoque zero. Então é o inverso do anterior. O SAP ele vai trazer aqui para vocês tudo que tiver saldo em estoque, o mínimo uma peça. Aqui é para quem trabalha com material com estoque negativo, né, no nosso caso, mas ele pode trazer tudo que está com menos de zero. O que mais? Aqui, pessoal, tipo de estoque. O que eu vou inventariar? Materiais que estão em livre de utilização, materiais que estão em controle de qualidade, materiais que estão bloqueados. No caso aqui, eu vou pegar somente materiais que estão em livre de utilização. E é bom marcar materiais inventariados, incluir os materiais que já foram inventariados,
Vamos supor que eu já fiz inventário agora no começo do mês, né? Porém, no final do mês eu vou inventariar novamente, então é bom marcar para que o sistema inclua esses materiais, tanto o material quanto o lote. Aqui eu indico a minha data prevista de contagem. Eu fixo o meu bloqueio de registro, vocês já sabem por quê, foi explicado na aula de inventário individual. Então deixa sempre os dois aqui marcados e fixo o meu estoque contábil. Aqui seria o número do inventário, seria uma pasta, né? Então inv 001, coloca o centro, uma data, alguma coisa que façam vocês lembrarem do que se trata esse inventário. O que mais? Ordenação. O interessante é sempre ordenar por centro do depósito material, mas tem as outras opções. E basicamente é isso. Então, a parte trabalhosa, pessoal, do processo de inventário é saber selecionar. Essa tela aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Tem várias opções. Se vocês souberem como selecionar, então vocês estarão bem. O que eu vou fazer? Vou rodar meu documento de inventário aqui. E aí o sistema trouxe somente 3, né? Por que 3? Sendo que a gente viu que tem 4. 1, 2, 3. Ah, tá. Ele trouxe 3 porque eu tenho um cara aqui que está com saldo 0. Se está com saldo 0, então não há necessidade de estar inventariando. Tudo bem, sem problemas. Então ele trouxe somente 3. E aí o que precisa fazer? Eu marco os 3 que eu quero inventariar e eu vou criar o documento. Posso gerar a pasta, que seria o batch input, mas no meu caso aqui eu vou pedir para ele criar o documento imediatamente. E aí, está demorando, rezar para não cair a conexão e para que ele crie os documentos de inventário. Por sorte ele criou os documentos. Essa telinha, pessoal, é o resultado, né? O status criar documento, ele mostra aqui o número do documento, o grupo de mercadoria, os lotes e os materiais, tá? Então a gente vai estar trabalhando aqui com esse documento de inventário físico. Uma vez criado, então, o que se deve fazer é o que a gente já conhece, né? Seguir com o fluxo do processo. Então eu vou sair daqui. Vou deixar anotado aqui, pessoal, o número do nosso documento de inventário para a gente não esquecer. Se eu quiser visualizar o documento de inventário que eu acabei de criar, MI03, exercício 2014, eu vou aqui no cabeçalho porque eu quero anotar também aqui o número do meu inventário. Maravilha. Bom, então vamos lá novamente, pessoal. Logística, administração de materiais, inventário físico. O documento de inventário a gente já criou, né? Se eu quiser modificar MI02, posso incluir, alterar, posso fazer o que a gente já está acostumado. Não vou fazer nenhuma alteração. MI03 exibe, acabei de exibir para vocês. Depois, não vou fazer nenhuma recontagem agora, não vou arquivar. Imprimir. Qual que é a ideia de imprimir, pessoal? Simplesmente gerar as folhas que vão para os contadores, né? O pessoal do almoxerifado. Para quem não lembra, o formulário de impressão é esse aqui, pessoal. Um formulário totalmente standard da SAP. Ele traz o centro, traz a denominação, o nome do centro, o documento de inventário, quem criou, a data prevista de contagem, uma referência de inventário se houver, o número do inventário. E aqui ele traz o item, o material, o lote, o depósito, se tiver, né, a posição do depósito, o tipo de estoque, quantidade contada e o status do item. No caso aqui não contém nada, né, meu status ainda não contado. Então eu tenho esses 2 materiais, porém esse primeiro material aqui eu tenho 2 lotes a serem contados, certo? Unidade de medida básica. Então a segunda etapa aqui está feita, né? Então criei o documento de inventário, imprimi o documento de inventário, distribuí para as equipes de contagens e agora eu espero que o pessoal faça a contagem. Eles vão voltar para a minha mesa com essas folhas devidamente preenchidas, contadas, né? Estamos na primeira contagem, você pode fazer 3 contagens, 2 ou 3. Aqui é onde o pessoal assina e põe a data. Então fizemos a impressão, né? Que seria a contagem. Então vamos fazer o seguinte.
Vamos entrar com a contagem. O material 17 e 18. É isso que eu estou fazendo, eu falei que não se deve fazer. Porque o 17 e 18 aqui eu tenho 20 quilos por esse lote. Então vamos supor que eu achei mais 10 quilos, então eu vou digitar aqui 30. Esse lote aqui eu tenho 500. Vamos colocar 490. Então aqui eu tenho um ganho, aqui eu tenho perda. E esse material aqui, final 10, 20 unidades. Vamos continuar com 20. Se vocês fizerem contagem zero, é só marcar o X aqui, tá? O CZ. Vamos salvar. A contagem foi efetuada. A próxima etapa, se necessário, vocês podem fazer a modificação de contagem, tá? Se por um acaso a gente imprimir novamente aqui nosso documento de inventário, o que vai acontecer? O sistema vai mostrar pra gente o status que já está contado. O que mais que vocês precisam saber? É bom conhecer, deixa eu ver, um relatório, né? Vamos supor que tem muito material, tem mais de 1000 materiais e eu quero fazer o acompanhamento, quero saber o que está contado e o que não está contado. Se eu souber o número do meu inventário, no caso aqui, infelizmente no exemplo a gente só tem um inventário amarrado, mas se eu tiver 50 ou 10 documentos de inventário, na hora que eu rodo aqui, pessoal, ele vai trazer o status de cada material, né? Tá todo mundo contado. Opa, então significa que a gente estamos bem. Mostrei o relatório em 1024, é bom conhecer. Tem em 1012 também. Nossa, tem bastante transação para vocês brincarem, né? Ciência de inventário. Esse aqui eu não rodei da última vez. Vamos ver o que a gente tem aqui. Um relatóriozinho até que feio. Sem inventário. Mas vamos ao que interessa. Fiz uma contagem. Não modifiquei. Aqui eu posso exibir a contagem, né? E aí, pessoal, a gente vai para a fase final do processo de inventário, que é bem simples. Eu posso registrar a diferença, mas eu posso também rodar o meu relatório para verificar quais são as diferenças, né? Isso agora, quem faz essa atividade é o pessoal da contabilidade, o pessoal de custos, né? Que vai estar analisando aqui, poxa vida. Então eu tenho esses dois materiais, 2 lotes aqui. Desse primeiro material tem 2 lotes, e aí aqui o sistema mostra, né? Qual que é a diferença? Aqui eu tive ganho, aqui eu tive perda, aqui não tive ganho nem perda. E aí, dependendo da área de custos, ele vai tomar uma decisão. Ou pede para recontar, ele pode gerar uma nova lista aqui, pede para recontar, ou se ele estiver de acordo, ele simplesmente registra as diferenças e aí termina o processo de inventário físico. O que eu vou fazer? Eu vou marcar todo mundo aqui e vou registrar a diferença. Automaticamente o sistema está chamando a transação MI07, que é a transação de registro de diferença. Eu vou dar um Enter aqui com o documento de inventário que eu quero registrar. Estou marcando todo mundo. Eu vou salvar. Se a gente atualizar aqui o nosso relatório, as diferenças já deixaram de existir. Na transação MI52, se a gente rodar ela novamente, MB52, 100, vamos analisar o depósito 003, somente os fértil da vida. É possível então, pessoal, fazer uma comparação que esse material aqui de 500 ele foi para 490, esse bloco aqui não fiz nada. Tá faltando alguém. Ah, tá. Então tá aqui, ó. Aqui eu tive ganho, né? De 20 foi para 30. Notem que o valor do estoque aumentou de 20 para 30. E aqui de 500 foi para 490. Eu tive perda. Notem que o valor do estoque diminuiu. Esse cara aqui que a gente inventariou também não aconteceu nada. Não houve nem perda nem ganho. Bom, pessoal. Basicamente é isso. Assim, a aula realmente ela foi um pouco dinâmica, ela foi bem rápida, porque não dá para ficar gastando muito tempo de vocês falando como é que é o processo de inventário. É um processo realmente muito simples, o que vocês têm que fazer é treinar. O que vocês devem fazer? A sugestão é, pega um depósito lá, pega um centro, um depósito, escolham 5 materiais,
rodem a EMEI 31, brinquem com as opções, né? Quiser criar pasta, cria a pasta. Depois vocês processem essa pasta no Batch Input. Quiser criar diretamente, cria diretamente. Ou se quiser criar o log, depois fazer igual eu fiz, façam, experimentem, não tem jeito, né? A experiência vocês vão adquirir tentando. Aqui eu estou mostrando para vocês como fazer, dando os atalhos, explicando como que funciona cada campo, dentro do possível, né? Que tem muito campo, mas com essas informações eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter todas as condições de criarem seus próprios documentos de inventário e fazer o processo como um todo. Além de vocês ficarem expert, vocês vão ter toda a possibilidade de estar repassando essa informação que eu passei para vocês, ok? Então, mais uma vez, obrigado aí por terem assistido, obrigado por terem participado, obrigado pela atenção e aí a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais.